vamos ver aqui a relação entre as escalas termométricas. Vamos ver aqui como é que essas escalas se relacionam. Para isso, nós vamos adotar essa nomenclatura bem aqui, olha. Ó, teta, essa letrinha que vocês estão vendo aí, parecendo com um zero e um tracinho no meio, é uma letrinha grega chamada teta. Teta de temperatura. Então, teta C é a temperatura na escala Celsius. Teta F é a temperatura na escala Fahrenheit. E na escala Kelvin, que é a escala absoluta, e é a escala que é adotada pelo sistema internacional, nós vamos usar o T. Então, T vai indicar a temperatura na escala Kelvin. Em alguns livros ou em alguns sites onde você for pesquisar aí futuramente, talvez, você pode encontrar, ao invés do T, você encontrar a letra K, certo? K maiúsculo. Dá na mesma, certo? Então, olha só, aqui nós vamos usar esse padrão aqui para a gente poder determinar a relação entre essas três escalas. Quais são os pontos que nós vamos utilizar para poder relacionar uma escala com a outra? Vamos relacionar aqui, ó, o ponto de fusão, certo? E o ponto de ebulição. São os principais pontos de toda a escala. Ela tem que ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? E aqui a gente vai pegar um valor qualquer, né, de temperatura e relacionar uma escala com a outra. Aqui tem umas continhas matemáticas que eu vou desenrolar elas aqui com vocês, porque vocês vão precisar, tá? Para isso, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Bom, gente, para nós trabalharmos com essas escalas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou fazer a representação delas aqui, igual está lá no livro de vocês, ó, deixa eu ver aqui, e aí eu vou explicando mais detalhadamente como é que funciona, tá? Eu vou colocar aqui as três escalas, ó. Vou colocar aqui a escala Celsius. Lembra que na escala Celsius, eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, né? O ponto de fusão vale quanto? Zero. 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água vale tanto para a escala Celsius como para a escala Fahrenheit, para a escala Kelvin, é que a substância adotada é a água, é o H2O, certo? E as três escalas estabelecem aí o ponto de fusão da água. Ponto de fusão aqui embaixo, olha, fusão, e aqui em cima é o ponto de ebulição. E na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32. 32. E o ponto de ebulição é 212. Ele quem estabeleceu isso, né? Fahrenheit foi lá e disse, rapaz, eu quero 32 pontos de fusão, 212 pontos de ebulição da água. E pronto. E aí fez a escala dele. Na escala Kelvin, que é só o K, não tem o símbolo do grau, né? Ele colocou o quê? Qual é o ponto de fusão na escala Kelvin? 273. 273. E o ponto de ebulição, 373. Pronto. Agora, para nós relacionarmos uma escala com a outra, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar um valorzinho aqui, que vai ser a temperatura, vou colocar desse lado, temperatura na escala Celsius. E esse valor vai corresponder à temperatura na escala Fahrenheit, e que vai corresponder também à temperatura na escala Kelvin. Pronto, nós vamos dizer que essa distância aqui, ó, vamos usar a matemática aqui agora. Essa distância aqui nós vamos chamar de A, e essa distância aqui, ó, nós vamos chamar de B. Isso vale para as três escalas, ó. Isso aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, aqui vai ser o A, e aqui também vai ser o B. E aí a gente vai usar uma proporção aqui para poder relacionar uma escala com a outra. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó. Vou subir aqui até um pouquinho para ficar melhor para mim. Eu vou dizer o seguinte, ó, que A está para B. Vou colocar aqui. A está para B. A dividido por B, né? Isso aqui vai ser igual. Para a escala Celsius, eu tenho o seguinte, olha. Na escala Celsius vai ficar assim. Quem é o A? A vai ser temperatura na escala Celsius, que está aqui, olha. Temperatura na escala Celsius, ó.
menos o zero. É esse intervalo aqui que corresponde ao A. Observa a setinha aqui indicando a chave, indicando aqui o intervalo de A, tá? Então, A vai de zero até θc. Quem é o B para a temperatura na escala Celsius? 100 menos zero. 100 menos zero. Agora vamos lá para a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, quem é o A? Temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Vocês estão visualizando isso, gente? A temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Por que que eu estou usando esses dois valores aqui? Porque é o valor correspondente a quem? Ao A. Ó. O A vai do 32 ao θf. Então, como é que eu calculo essa distância entre 32 e θf? Fazendo uma subtração. O final menos o inicial. Quem é o B para a escala Fahrenheit? 212, está lá em cima, olha. Menos quem? Menos 32. E isso para a escala Fahrenheit. Agora vamos lá para a escala Kelvin. Quem vai ser o A na escala Kelvin? Temperatura na escala Kelvin, menos 273 sobre 373, que é o ponto de ebulição, menos 273, que é o B, né? Ok, então nós temos essas relações aqui, ó. São essas relações aqui que a gente vai trabalhar, tá? Vou subir aqui. Vamos só resolver isso aqui agora, gente. Ó, θc, temperatura em graus Celsius, menos zero, temperatura em graus Celsius. 100 menos zero, 100, que é igual. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, não tenho que resolver, só conservo. 212 menos 32, 212 menos 32, 180. 180, que é igual. Temperatura em Kelvin, menos 273, também não tenho que resolver, vou só conservar. Isso aqui dividido por 373 menos 273. Vai sobrar para mim aqui 100. Vamos pegar isso aqui, vamos simplificar por 20. Olha aqui, ó. Temperatura em graus Celsius, 100 dividido por 20. Divide isso aqui tudo por 20, ó. Os denominadores. 100 dividido por 20 vai dar 5. Aí conserva aqui o θf, menos 32, sobre 180 dividido por 20, 9, que é igual. Temperatura em Kelvin, menos 273, sobre 100 dividido para 20, 5. Pronto. Aqui eu tenho a relação entre essas escalas. Essas expressões aqui, nós vamos usar para relacionar uma escala com a outra, tá? Como assim, professor? Vamos ver um exemplo aqui para colocar isso aqui em prática. Vou colocar aqui, ó, 25 graus Celsius. Só que eu quero esse valor de temperatura aqui, ó, 25, eu quero ele estabelecido também na escala Fahrenheit e eu quero ele também na escala Kelvin. Quanto é que vale essa temperatura nessas outras duas escalas? Para isso, eu preciso usar essa relação que nós acabamos de descobrir aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu quero relacionar a escala Celsius com a Fahrenheit, eu vou usar isso aqui, ó. Essa relação aqui, ó. Se eu quero relacionar a escala Fahrenheit com a Kelvin, aí eu já uso aqui, ó, essa daqui, ó. Se eu quiser relacionar a escala Celsius com a escala Kelvin, eu vou pegar esse termo aqui e vou igualar a esse. Então, você vai relacionar aqui grau Celsius com Fahrenheit. Então, você vai pegar aqui, olha, temperatura na escala Celsius sobre 5, que é essa primeira relação aqui, ó, tá? É igual. Eu não quero relacionar com a Fahrenheit, então, vou pegar essa daqui, ó. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Certo? Pronto. Agora você vai resolver isso aqui.
θC é a temperatura em Celsius. Vale quanto, gente? O nosso problema aqui é transformar 25 graus Celsius em Uhum. Fahrenheit. Então, onde tem aqui o θC, eu vou colocar 25 Sei. dividido por 5, que é igual. Temperatura em Fahrenheit é o que nós estamos querendo calcular, ó. Tá aqui, ó. Então, nós vamos conservar a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, certo? Agora, o que a gente vai fazer aqui, olha? 25 dividido para 5, 5. 5, que é igual. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Aqui Isso. você faz extremos e meios, né? Aquela relaçãozinha que você já conhece também há muito tempo. Aqui embaixo do 5 tem um subentendido, que não aparece, mas existe. Aí você multiplica aqui e aqui, né? Vai ficar É. assim, ó. 1 vezes θf menos 32, θf menos 32, que é igual. 5 vezes 9, 45. Temperatura em Fahrenheit, então, vai ser igual a 45. Esse 32 aqui que está menos, passa para lá, mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 45 mais 32, 77 graus Fahrenheit. Pronto. Então, o que que isso significa para nós? Significa que uma temperatura, uma temperatura de 25 graus Celsius corresponde a exatamente 77 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos pegar o Celsius, está aqui, ó, temperatura na escala Celsius, e vamos relacionar ela com a escala Kelvin. Vamos fazer aqui do lado. Vou fazer bem aqui do lado. Vamos pegar 25 graus Celsius e transformar em Kelvin. A relação é a seguinte, ó. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual. Agora vamos pegar a relação lá da escala Kelvin. Temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Nessas duas escalas, você pode simplificar aqui, porque aqui tem o 5 e aqui também tem o 5. Vai sobrar para nós isso aqui, ó. Temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. E essa relação aqui, ó, vou até deixar bem destacado aqui, ó. Essa relação aqui é a melhor relação que você pode usar para transformar grau Celsius em Kelvin ou vice-versa. Tá? Aqui já está na forma bem simples mesmo. Temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Agora vamos substituir. 25 graus Celsius. Pega aqui o 25 e substitui aqui no lugar do θC. 25 é igual. Temperatura na escala Kelvin, é o que nós estamos procurando, menos 273. Vou pegar o θ, vou colocar no primeiro membro. Ele vem para cá negativo, né? Θ, temperatura na escala Kelvin, vem para o primeiro membro, ele muda de sinal. Ele está mais, passa para cá menos. Que é igual. Menos 273, que não mudou de lado, permanece o menos. O 25 que está mais, passa para o outro lado, menos 25, certo? Agora você pode trocar todos os sinais para esse daqui, para o θ ficar positivo. Ele tem que ficar positivo, que é igual. Trocando os sinais, aqui fica positivo, olha. E esse aqui também fica positivo. Pessoal, é isso que a gente fez. Só pulamos uma etapazinha aí. Temperatura na escala Kelvin, então, é igual. 273 mais 25. 298 kelvins. Somente Kelvin, só o K. Pronto. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, 298 kelvins, corresponde a 25 graus Celsius. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, é assim que está lá, ó. Olha aí, ó. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, é igual a temperatura na escala Kelvin, cadê, ó? Menos 273 sobre 5. A relação que você vai usar vai ser essa daqui, ó.
para você transformar grau Fahrenheit em Kelvin ou vice-versa. Kelvin em Fahrenheit. Essa é a relação que você usa. Aí você vai só substituir, tá? Substitui e encontra o valor. Agora tem que substituir corretamente, né? Por exemplo, eu quero transformar 10 Fahrenheit em Kelvin. Aí você vai fazer o quê? 10 Fahrenheit. Aí onde tem a temperatura Fahrenheit, o θF, você vai colocar 10. Eu vou colocar assim, ó, 10 graus Fahrenheit em Kelvin. Vai ser... Como é que fica isso daqui? Aí você vai só, olha, substituir. Onde tem θF, você vai colocar 10. θF, então fica 10 menos 32 sobre 9, que é igual θK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Agora você faz o quê? Agora você vai resolvendo, olha. 10 menos 32, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, né? Menos 32 menos 10, 22 sobre 9, que é igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Aqui você faz extremos e meios. O negócio é que você tem que usar um pouquinho de matemática para resolver essas questões, tá? Aí, ó, vai ficar assim, 9 vezes temperatura em Kelvin menos 273, que é igual a 5 vezes menos 22. 5 vezes menos 22 vai dar 5 vezes 2, 10, vai 1, né? 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, vai dar 110 menos 110. Continuando aqui a resolução, que vai ficar assim agora, olha, esse 9 está multiplicando aqui, ó, passa para o outro lado dividindo. Temperatura, temperatura na escala Kelvin, menos 273 é igual a menos 110. O 9 está multiplicando, passa para cá dividindo. Temperatura na escala Kelvin, menos 273 é igual. 110 dividido para 9, 12,22. 12,22. Conserva o sinal de menos, né? Menos com mais dá menos. Aqui fica menos. Aí vai ficar assim, ó. Temperatura em Kelvin é igual menos 12,22. Esse aqui que está 273 está menos, passa para lá mais. Então, a temperatura na escala Kelvin vai ser igual a 260,78. O maior é o 273, conserva o sinal de mais. Isso aqui na escala Kelvin. Pronto, tá aí, ó. Um exemplo de transformação da escala de temperatura na escala Fahrenheit para a escala Kelvin.